Deus seja louvado pela nossa vida, o nome do Senhor seja sempre exaltado. E quando o Vitor falava, eu pensava assim, né? Que a gente possa ir além para fazermos a vontade de Jesus. Além do calor, além do frio, além das tempestades que a nossa vida tem, além dos vales que nós atravessamos, além das cruzes que nós carregamos, além de tudo, não é? Porque se a nossa vida é só uma passagem e temos a nossa morada já preparada pelo dono da nossa vida, que alegria será o dia que o Senhor vir nos chamar. Nós falamos que a morte muitas vezes ela assusta, incomoda, mas não existe outro caminho para estarmos nessa morada nova, senão através dela. A morte é apenas a ponte que nos tira daqui e nos leva para a morada eterna. Amém? Então, amados, eu fico muito grata, viu, Luciana, Vitor, pelo convite. Sempre uma alegria, porque o convite vem primeiro de Jesus e passa pelo coração dos irmãos. E o nosso sim é primeiro para Jesus, depois para os irmãos. Então, como o Vitor orou sobre a minha vida com a imposição de mãos de vocês, o Senhor quer falar conosco nesta noite. E Ele quer falar conosco de maneira clara, como Ele é claro. Como diz o nosso irmão Marinho, nosso Deus não é um Deus de segredos, mas é um Deus de mistérios. E nós não entendemos os mistérios do Senhor, mas também quando Deus fala conosco pela palavra, e nós buscamos a abertura do coração, da nossa mente, a gente entende, né? Então nós vamos entender de maneira clara o que o Senhor nos diz hoje na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos de 22 a 25. Quem trouxe a palavra, peço que abra então, Tiago capítulo 1, versículos de 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica, é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, antes de trazermos a reflexão sobre essa palavra, eu convido cada um de vocês que Deus trouxe aqui hoje para lerem essas cartas de Tiago. São apenas 5 capítulos, são maravilhosas e elas, as cartas nesses 5 capítulos, nos trazem a exortação e a direção de Deus, né, através dessa carta, para o nosso dia a dia, na vida como cristãos e católicos que somos. Católico, né? A fala de Deus universal sobre a nossa fé. Então eu convido cada um de vocês para lerem esses 5 capítulos curtinhos, com a canetinha de destacar o texto, porque há muitos ensinamentos nessas cartas, eu diria mais, ensinamentos preciosos para a nossa vida. Dito isto, eu volto aqui para os versículos de 22 a 25, que o Senhor nos fala e Ele nos pede para que nós sejamos praticantes da palavra. Essa palavra que aqui está, falando referente ao espelho, que não se trata somente desse espelho que a gente tem na nossa casa, mas ela fala do espelho que nós precisamos ser como os cristãos na vida do outro. Então eu busquei a direção de Deus para saber o que Ele queria falar, de maneira assim, que eu entendesse o que era para levar através dessa palavra. Ô Vitor, eu posso ficar andando? Pode? Então, eu fico me movimentando quando eu estou falando. Então, fiquei orando e tinha um encontro para a gente fazer, né, a palavra para eu levar num grupo, e Deus trouxe de maneira muito clara esse trecho de Tiago, e 3 coisas, né, 3 palavras mexeram muito comigo, e são sobre elas que eu gostaria de refletir com vocês. A lei perfeita, a lei da liberdade e a palavra espelho.
a lei perfeita, é exatamente a palavra de Deus que vem para nós, depois que nós fazemos exatamente como o Vitor conduziu aqui. Clamamos pelo Espírito Santo, nós exaltamos a presença da Virgem Maria, a nossa herança eterna dada por Deus, como mãe de Jesus e nossa mãe. Nós apresentamos, o pedido de perdão das nossas faltas. E isso tudo é o desejo perfeito de Deus para que a palavra dele faça vida em nós. Então, nós temos aqui a lei perfeita, que é a palavra do Senhor. Falamos sobre a lei da liberdade, que se refere ao livre arbítrio que Deus nos dá para estarmos na presença dele ou não. Jesus é delicado, Jesus não é invasivo e ele não entra sem antes bater. Diferentemente de nós, que às vezes queremos tanto que o irmão esteja conosco, queremos tanto que alguém venha para o grupo de oração no face a face às terças-feiras, queremos tanto que o irmão vá à missa conosco, que a gente faz o convite e depois, de maneira automática e até sem querer, nós acabamos tomando atitudes incisivas, dizendo que a pessoa tem que ir, que ela tem que estar, que ela tem. Jesus não age assim. E Jesus perdoa quando nós agimos assim, porque Ele conhece a nossa limitação e as nossas faltas. Mas Ele nos dá essa liberdade. E eu gosto sempre de citar sobre Adão e Eva, que tiveram tanta liberdade, eles tiveram o livre arbítrio de maneira tão clara, e por conta do mau uso dessa liberdade, nunca mais eles foram livres. E eu pauso aqui pedindo a Deus que nos livre dessa hora de nós fazermos o mau uso da nossa liberdade e nós nos tornarmos escravos de nós mesmos pela nossa desobediência. Então vem a palavra espelho, e agora eu quero muito tratar sobre o vidro. O vidro, exatamente, que por trás dele tem uma película prateada, que aí gera o reflexo da minha imagem, da imagem de cada um de nós, e nós damos o nome a um objeto, e esse objeto recebe o nome de espelho. Mas eu, Ana, cada uma que Deus trouxe aqui nessa noite, como é que anda a película que Deus colocou em nós, lá, no selo pelo batismo, para que a gente possa refletir a imagem dele para o outro e vermos no outro a imagem dele. O vidro por si só, sem a película prata, ele não passa de um vidro. Mas, com essa película que gera esse reflexo, eu posso ornamentar a minha casa, ou decorando a minha casa, eu posso presentear alguém, eu posso me olhar e ver quantas rugas eu tenho hoje, aos 58 anos, que com 40 eu não tinha. Eu posso olhar como é que está a saúde dos meus dentes, como a Ana está aparentemente. Isso é um espelho, é o objeto. Mas quando nós falamos do espelho espiritual, aquele que nós precisamos ser na vida do outro, vem a pergunta: a quantas andam essa película prateada que Deus colocou, que Deus me selou, me separou, me elegeu, me levantou e disse: vai. Como eu estou brilhando para o outro, refletindo a imagem do Senhor para o outro, e como eu olho para a Luciana. Então, eu trouxe de maneira prática um espelho realmente para vocês fazerem uma experiência. Esse espelho aqui, ele tem uma lente normal, que está aqui, e aqui ele tem uma lente de aumento. Eu não sei o nome de todos vocês, mas eu vou passar o espelho para a irmãzinha, ela vai passando de mão em mão, até chegar na mãozinha do Lucas, e depois o Lucas vem trazer aqui para mim. E enquanto eu passo o espelho, nós vamos continuar a nossa reflexão e vamos conversando. Te convido a se ver na imagem normal e convido você a girar depois. Pode tocar, porque ele gira, tá bom? Que aí tem uma lente de aumento. Quando Deus fala na palavra, para que nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes, iludindo a nós mesmos, porque senão
Quem ouve a palavra e não pratica é como alguém que se observa no espelho a imagem que tinha lá quando era criança. A nossa fisionomia mudou, não mudou? Eu nasci no sítio, as situações eram muito precárias, então, entre tirar fotos e comprar comida, os meus pais compravam comida. Então, eu não tenho uma foto minha com a idade do Lucas, por exemplo. Mas eu tenho uma foto com 14 anos que eu posso comparar hoje, aos 58, e ver que é quase outra pessoa. E eu creio que assim, cada um de vocês também tem a mesma oportunidade. Então, nós mudamos, a nossa fisionomia, ela foi mudando. Porém, nós também, com a mudança da fisionomia, fomos amadurecendo. Isso tudo de maneira cronológica. A nossa idade avançou e nós mudamos. Mas existe uma prática da palavra de Deus, que não é a cronológica, mas é a espiritual, que um dia os nossos pais, graças a Deus, nos deram um berço católico, nos apresentaram diante de uma pia batismal. Ali Deus levantou padrinhos e madrinhas e nós fomos selados com o sinal da cruz. E a partir daí, nós já estávamos para o caminho de praticarmos os ensinamentos. Sim ou não? Concordam? Não precisam concordar comigo, mas precisamos concordar com o batismo. Amém. No meio do caminho, fazemos escolhas. Podemos mudar de rota, mas nós temos uma busca que é o céu. Porém, hoje, com essa caminhada que o Senhor vem nos alimentando no dia a dia, não posso guardar para mim. A Ana não pode buscar e guardar somente para ela, porque é um tesouro escondido. E Ele nos chama também pela palavra para sermos sal e luz. Ele nos chama a levarmos a tua presença onde tocar a planta dos nossos pés. Então, desta forma, com estes sims que nós damos a Jesus, nós multiplicamos a nossa bênção através da vida do outro e a do outro para nós, e nós praticamos a sua palavra e saímos do papel dos meros ouvintes. É mais cômodo ouvir? É. Se a hora que nós encerrarmos aqui hoje, o Vitor disser assim, eu quero que, vamos supor, tem uma Tereza aqui entre nós. Tereza, Deus te chama para trazer a palavra aqui a semana que vem. Pode ser que ela diga sim prontamente. Pode ser que ela diga, não, eu não levo jeito, eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu não estudei o suficiente, não é? Primeiro, a gente diz não. E depois, Deus vai tratando, Deus vai levantando a força do Espírito Santo dentro de cada um de nós, e nós então vamos multiplicando a palavra de Deus que habita em nós, como uma semente que encontra um bom terreno, que é o nosso coração, e saímos do papel de meros ouvintes, e para não dizer meros ouvintes, às vezes até cômodos, né? Nós nos acomodamos muitas vezes com aquilo que é para Jesus, com aquilo que é para semear, com aquele testemunho que a gente sabe que pode edificar, porque às vezes a gente tem vergonha, às vezes nós achamos que o outro fala melhor que a gente. Então, o Senhor nos lembra aqui, quem ouve a palavra e não pratica, é como alguém que se observa o rosto no espelho e que tem desde o nascimento, olha para si mesmo e depois vai embora esquecendo da própria aparência. Hoje, se nós acabamos de comparar uma foto da nossa infância com a fase adulta, certamente houveram mudanças e aquela não é mais a mesma Ana. Não tinha a mesma sede, não buscava com o mesmo empenho e não tinha maturidade, nem cronológica e nem espiritual, para fazer a vontade do Senhor. Então o espelho vem e aí eu pergunto para vocês, hoje, quando eu passei esse espelho, como você chama? Quando eu passei o espelho na mãozinha da irmã Celina, ele veio impecavelmente limpo. Eu limpei, passei um feltro, coloquei na toalhinha e coloquei na sacolinha. Te entreguei por aqui, foi? À medida que ele foi passando de mão em mão e voltou, eu vejo aqui na lente de aumento várias digitais. E eu vejo aqui na lente normal várias digitais. Essas manchinhas,
é o que nós vamos colocando em nossa vida com os nossos pecados, com as nossas faltas, com a nossa desobediência, com a nossa preguiça, com a nossa apostasia, com o nosso cansaço e fadiga, porque hoje está calor demais para eu ir no face a face. Então, eu vou mandar uma mensagem para o Vitor e depois ele manda um áudio do que foi dito lá. E aí, não só isso, mas por tantas outras questões, nós vamos manchando a nós mesmos e vamos apagando e ofuscando e gerando uma opacidade no Espírito Santo de Deus que quer e faz questão de habitar em nós. O Espírito Santo de Deus, ele nunca foi, ele não é, ele nunca será opaco. Mas as minhas atitudes tiram o brilho da presença de Deus que habita em mim por essas manchinhas que eu vou provocando por mim mesma. E aí eu volto para a minha imagem e coloco uma lente de aumento muitas vezes num problema que Deus pode resolver, mas eu não acredito, eu não confio nele. Eu volto lá na mera ouvinte, mas eu não pratico a fé que o Vitor levantou aqui para o louvor para a gente cantar. E aí eu também não clamo pela nossa mãe Maria Santíssima, que é a herança eterna que Deus nos deu, para ela me ajudar a manter limpa a minha imagem e a minha semelhança de Deus, porque é uma vontade de Deus para a nossa vida. E com isso tudo, eu vou por conta própria, por uma escolha minha, deixando de brilhar. E o brilho aqui não é o brilho vaidoso, não é o brilho de estar melhor que o outro na fita, mas é o brilho de deixar o Espírito Santo de Deus agir em mim. Amém? O Vitor levantou uma oração e ele durante a ministração, para a gente repetir, ele falava assim: vamos voltar para casa melhores do que chegamos aqui, vamos firmes, vamos pisar firmes. Amados, é isso, é isso. Hoje está calor, hoje nós temos uma questão de quase, aprovação do aborto, nós temos dores, nós professamos uma fé que defende a vida, nós temos N coisas que contrariam a nossa fé e que ferem profundamente o coração de Deus. O convite que o Senhor nos faz nesta noite é para que a gente seja firmes e corajosos, praticantes da palavra, como ele pede aqui em Tiago, e que a gente tenha em mãos, assim, espiritualmente falando, um feltro 24 horas para limparmos todo esse embaçamento que a gente coloca na nossa fé, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, e nós não nos voltemos para essas coisas que são contundentes e que tiram a nossa força muitas vezes, quebram a nossa fé, e aí a gente acha que já não terá mais jeito. Mas hoje, o Senhor nos convidou para virmos aqui e olharmos para cada um, como aqui nós já olhamos e já ministramos, e dizer assim: Senhor, eu vim aqui porque eu quero ser um praticante da sua palavra. Eu quero ser uma praticante da sua palavra. Eu quero que o Senhor encontre graça em mim. Eu quero que o Senhor encontre o brilho do Espírito Santo em mim, porque o dia que eu fui conduzida lá na pia batismal, eu era inocente. Quem aqui foi batizado depois de adulto? Olha, graças a Deus, todos experimentamos esse berço pequenininhos. Nós fomos lá como criaturas inocentes e nos tornamos filhos amados, escolhidos, selados por Deus. E isso não mudou, amadas, nem amados, porque Deus não mudou. A mão do Senhor se mantém estendida sobre cada um de nós até hoje. E quando a gente foge dessa mão e sai da graça, a gente conquista dores. É ou não é? E aí tem mais uma coisa, tem mais uma dor que não é vontade nem escolha nossa, mas ela vem, que é a morte. E quem que permite? Deus. E como é que a gente passa pelo luto? O normal de passar pelo luto é sentindo dor, é sentindo saudade, é sentindo até uma certa tristeza, né? Tem um louvor que fala, saudade sim, tristeza não. Mas eu senti quando os meus foram levados. Só que aí, Deus vai arrumando, Deus vai nos colocando nessa prática da palavra, nessa prática da presença viva do Espírito, nessa busca de multiplicar a graça através do olhar do outro. E aí, então, eu faço o convite para cada um de vocês agora, que estendam a mãozinha de vocês, olhem,
aqui para a palma da sua mão. É possível você ver a palma da sua mão? Pode olhar, pode admirar o Senhor que fez. Aí você vira a mão e olha para o dorso da sua mão, seus dedinhos, as suas unhas, suas falanges, os homens que têm o pelinho nas mãos. Deus que fez, pintou detalhe por detalhe. Te convido a olhar para os teus pés. É possível vermos os nossos pezinhos, né? Deus que fez. Preparou aí todos os dedinhos, todas as unhas, não é? Eu te convido a olhar para o seu braço, para o seu antebraço. É possível. Tem um monte de poro aí agora. Um monte de pelinho em cada poro. Deus que fez. Mas, se eu te convidar agora a olhar para suas costas, não dá. Se eu te convidar para olhar para o seu rosto, também não dá. Para você olhar para o teu rosto, é preciso de um. E para você olhar para suas costas, é preciso de um espelho. Não precisamos olhar para as nossas costas. E é engraçado que quando a gente caminha e tem alguém à nossa frente e tem um bichinho, o que a gente faz quando não conhece? Dá licença. Aí a gente tira o bichinho ou a gente avisa, tem um bichinho nas suas costas. As nossas costas, olhando para a cruz de Cristo, que está preso com as costas na cruz por minha causa e por nossa causa, é também o lugar onde nós carregamos as nossas cruzes. Então, se nós tivéssemos dimensão de como é as nossas costas, certamente a gente diria, Senhor, essa cruz não, ela é grande demais, as minhas costas são estreitas, eu não vou suportar. Então, nós não temos acesso a essa visão, que é porque nós também não sabemos qual é o tamanho das cruzes que nós vamos transportar. E detalhe, não podemos tirar nem um tiquinho dela, né, Vitor? Porque depois faz falta para entrar no céu. Ele não pode emprestar a cruz dele para mim. Então eu não posso olhar. Eu não posso me assustar com a estreiteza, não sei se existe essa palavra, com o quão estreita é as minhas costas, porque talvez a cruz é infinitamente maior. E eu não vou dar conta de carregar, e eu vou dizer para Jesus, eu não vou dar conta. Aí ele vem, é mera ouvinte ou você quer praticar? Eu quero praticar, então pela fé, vai. E eu consigo olhar para o meu rosto no espelho, da mesma forma que eu consigo olhar para a Celina e ver a presença de Jesus nela, e dou o direito legal de ela olhar para a Ana e ver Jesus em mim. Se assim não for, não vale a pena a nossa caminhada. Então, eu preciso olhar para os meus irmãos com todas as minhas limitações e com todas as dificuldades do irmão e ver a presença de Cristo nele. Refletir o Cristo que é em mim. Então, a Celina se torna um espelho para mim. E olhando para ela, eu também posso me ver nela. Com todas as nossas diferenças, de olhinhos amendoados e etc. Deus não olha para essa diferença. Deus olha para a película, para a força do Espírito Santo que habita em você. E mais. Mas, quem se concentra numa lei perfeita, a palavra de Deus, a lei da liberdade, o livre-arbítrio que o Senhor nos dá, e nela continua firme, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade e a paz. Amados e amadas, o que Jesus tem para nós é muito mais que esse brilho perfeito de um espelho. Jesus tem para nós o céu. E para nós entrarmos no céu, nós precisamos começar a plantá-lo aqui. E nós vamos plantando o céu no dia a dia. Nós plantamos o céu quando a dificuldade vem, a gente busca força pela fé. Nós plantamos o céu aqui em nós e na vida do outro quando nós damos o nosso sim. Nós plantamos o céu aqui quando a gente não julga, quando a gente olha e não concorda, mas a gente sabe que Deus está vendo aquilo que a gente não aprova e Ele pode cuidar.
e Ele cuida infinitamente melhor do que a gente possa imaginar, porque o cuidado dele é perfeito. Nós plantamos o céu aqui quando nós abraçamos as nossas cruzes e decidimos praticar a palavra de Deus que nos convida todos os dias, pelo sinal da cruz, pela oração do Espírito Santo, pela Ave Maria, pelo Pai Nosso, pela Santa Missa, pela Santa Eucaristia, pela adoração ao Santíssimo exposto, ao sacrário fechado onde o Santíssimo está. Todos os dias Deus cria muitas oportunidades, infinitas oportunidades para nós o adorarmos, para nós o amarmos, para nós buscá-lo e para nós levarmos para o irmão. Todos os dias, quando nós abrimos os olhos e olhamos para a laje do nosso quarto, antes mesmo de colocarmos o nosso pé no chão, o Senhor já está dizendo: te convidei para mais hoje, te convidei para mais um dia, te convidei para caminhar comigo. Toca teus pés no chão, põe o pé que o chão eu ponho por você, eu ponho para você. Abrir o olho já é, e agradecer já é uma forma de plantarmos o céu aqui. Que Deus possa, em nome de Jesus, nos conceder a graça desse ouvido atento, do coração aberto e desse brilho que só o Espírito Santo de Deus pode colocar em nós, para que o outro encontre em nós a presença viva de Jesus. Que a gente não se canse, sobretudo aqui, que eu achava muito difícil isso até pouco tempo, é a gente orar pelas pessoas que são difíceis da nossa convivência, sabe? Aquela pessoa que parece que não tem a película. Mas deixa eu te contar, tem. Todos temos. O pior assassino, a pessoa mais cruel da face da terra, que nasceu de um ventre materno, foi e é amada por Deus. Ela só não sabe disso. As razões que a levaram a tais pecados não é um problema nosso, mas é uma obrigação e uma responsabilidade nossa, como irmãos em Cristo, intercedermos pela conversão daqueles que estão perdidos. E se na nossa família tem alguém que a gente acha que está difícil a lida, que a gente intensifique ainda mais as nossas orações. Como? Como ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Amém? Esse é o recado que Deus tinha para essa noite. Eu gostaria de convidar vocês todos, se puderem e se quiserem. Eu tenho um canal no YouTube. Esse canal, ele não é meu, ele é de Jesus. Ele nasceu em 2020, em meio à pandemia. Foi um tratar assim que eu tinha algum tempo, e na pandemia explodiu, né, como a gente fala, que tantas coisas explodiram, mas graças a Deus esse chamado foi uma explosão muito, muito boa, né, foi uma bênção. Então eu busquei a direção espiritual com o Padre Guabiraba, e ele me orientou, e me ajudou, e me ensinou, e até hoje me acompanha, para eu fazer os meus vídeos e postar lá. O canal está, graças a Deus, caminhando para frente. E eu sempre digo que o canal é nosso. Todos vocês estão convidados a visitá-lo. Ele se chama Vivências por Ana Bonfim. E eu gravo durante a semana e os vídeos são postados aos domingos, às 6 horas da manhã. Eu não estou aqui falando do canal para dizer assim, preciso de tantos inscritos. Não. O canal vai até o dia que Deus quiser. E quando Deus não quiser mais, eu vou continuar praticando a palavra do jeito dele, e aí Deus para. Mas essa reflexão sobre o espelho, agora eu quero testemunhar sobre ela, foi uma reflexão muito intensa na minha vida pessoal, lá dentro da minha casa, porque o meu marido, até poucos anos, ele achava muito enfadonho rezar o terço. Então, quando eu ia rezar, eu convidava, e ele dizia, mas vai repetir tudo de novo 50 vezes? E aí eu dizia para ele que não era repetir, era oferecer rosas. E quando ele precisava de uma graça muito grande, uma coisa quase impossível, que foram várias vezes, em questões familiares, ele falava para mim assim, se você quiser rezar o terço, eu rezo 10 Ave-Marias com você. E depois você continua, mas depois, Ana, vai rezando o terço para mim. E ali eu vi que ele tinha preguiça de rezar o terço.
Mas eu não podia também bater de frente, obrigar, forçar. Eu tinha que praticar no silêncio. Então eu rezava, e à medida que a gente ia para Aparecida do Norte, que todo ano nós vamos, então eu fazia no meio do caminho, eu falava, ele respondia, até chegar o momento que ele estava me convidando para falar e eu responder. E até que chegou o dia dele rezar o terço sozinho. E com a graça de Deus, depois de 2018, eu também consegui me dedicar um tempo à Nossa Senhora com o Santo Rosário, que ele ainda não consegue. Aí são 200, é muito. Não é muito, mas para ele é. Amém também, tá bom? Já deu um passo. Quando o canal nasceu, eu o convidei para orar por mim. Falei, o padre está orando, alguns irmãos estão orando, você vai orar por mim também? E ele concordou e orou por mim. E quando essa palavra veio aqui, espelho, que eu não sabia o que Deus queria, antes de pedir ajuda para o padre, foi para ele que eu pedi. Falei, Toninho, ora por mim, Deus colocou uma palavra e eu não sei exatamente o que Ele quer, eu não sei nem onde está essa palavra na Bíblia, eu não sei nem se tem a palavra espelho na Bíblia. De fato, eu não sabia mesmo. E Nossa Senhora sabe que eu não sabia. E ele começou a orar, me ajudando à noite em oração. E essa palavra que está em Tiago, foi assim, ela ferveu no meu coração. E aí foram surgindo alguns convites para Nossa Senhora Auxiliadora, para Nossa Senhora da Paz, para o grupo de catequistas da Bom Jesus, para o meu grupo Rastros de Deus, para o canal Vivências e hoje no Face a Face. Então não é uma palavra vazia, é uma palavra que tem vida. E ela fez vida lá em casa, e ela fez vida na minha família, e eu creio em Deus que ela vai fazer vida na vida de vocês. E quando algo estiver difícil, Nossa Senhora tem 10 dedinhos nas suas mãos. E ela tem 2 dedos bem fortes em cada mão. Então são 4 dedinhos poderosos para desatar os nós mais difíceis da nossa vida. Então que a gente seja um espelho para refletir a imagem de Jesus, do Espírito Santo e da Virgem Maria. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, viu, gente? Que Deus abençoe vocês. Precisando é só chamar. O Vitor, a Lu tem meu contato e eu fiquei muito feliz de encontrá-los aqui, tá bom? Quem puder depois entrar no canal, visitar, se inscrever, compartilhar, vamos multiplicar a bênção, porque Deus tem muito para nos dar. Amém.